Paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Hoje nós estamos tirando a diferença da segunda lição que nós não tivemos oportunidade de fazer com os irmãos devido à minha enfermidade, mas estamos aqui de volta, aguardando o resultado dos exames para saber quais serão as providências tomadas, mas estamos aqui trazendo para os irmãos essa aula deste terceiro trimestre aqui, uma aula muito boa, acrescenta muito à nossa vida. Nós estaremos falando hoje sobre a lição número 8, ou seja, sobre uma igreja que enfrenta os seus problemas. Nós estaremos falando bastante hoje sobre diaconia, entre outras informações que nós passaremos aos irmãos, mas eu acredito que será uma aula bastante proveitosa. Não acredito, eu tenho certeza que vai ser uma aula bastante proveitosa para todos nós. Espero que vocês tenham passado, acho que 2 dias, né, que eu postei a anterior, que vocês tenham passado esses dias muito bem, com a saúde plena, que Jesus tenha agido na vida de vocês de uma maneira maravilhosa, assim como Ele fez e faz na minha vida também. Mas vamos lá, meus irmãos, como nós já temos estudados neste trimestre aqui, a igreja ela sofreu ali uma primeira investida contra ela quando os sacerdotes, por inveja, né, eles promoveram uma perseguição à igreja. Lá em Atos 4, de 1 a 31, nos fala sobre isso. Houve também ali uma segunda investida, ou seja, um segundo acontecimento que surgiu de dentro da própria igreja. Nós já falamos sobre isso, que foi quando Ananias e Zafira mentiram ao Espírito Santo. Nós vimos isso lá em Atos 5, de 1 a 16. São problemas que vão surgindo nesta relação igreja, sociedade, igreja, pessoas, seres humanos, né? Agora, o que fica claro no texto de Atos 6, que é o texto que nós estaremos estudando neste dia de hoje, ou seja, Atos 6, de 1 a 7, ele e o seu contexto deixa claro que em ambos os casos, independente destes casos, a igreja ela continuava a crescer, continuava a se desenvolver e a juntar multidões em torno de todo esse conhecimento dessa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ocorre que isto acontecendo, meus amados, com o aumento de número de pessoas diferentes convivendo em um mesmo ambiente, de uma mesma forma, né? Isso trouxe alguns problemas, alguns enfrentamentos, confrontos, algumas divergências de opiniões e de coisas que estavam ali acontecendo. E assim surgiram, né, muitos conflitos que, por fim, obrigaram os apóstolos a tomar uma decisão muito importante para que continuasse a expansão do cristianismo, para que a igreja continuasse a se desenvolver de uma maneira equilibrada, coerente, racional, de acordo com aquilo que Jesus havia plantado verdadeiramente no coração deles e hoje planta em nossos corações. Ele mantém isso em nossos corações. Havia ali, meus amados irmãos, pelo menos 2 causas para todos os conflitos que eles estavam vivendo. E uma dessas causas, ou a primeira que nós iremos enumerar as duas, né? A primeira que nós vamos falar aqui seria a causa cultural, porque a igreja, meus amados, ali no começo, ela era formada por judeus. Nós precisamos ter isso em mente. Era formada por judeus. E ali nós vemos, né, percebemos e vimos, e é o que é pedido para todos nós, inclusive hoje, é que ela fosse uma igreja com o mesmo coração e com uma mesma alma, que toda aquela multidão tivesse o mesmo coração, a mesma alma e o mesmo envolvimento. Isso está lá em Atos 4, no versículo 32. Porém, começaram ali, meus irmãos, a surgir algumas desavenças entre estes cristãos. Conflitos sociais, como nós falamos, conflitos culturais,
Mas vamos lá, né? Começou a ter ali umas desavenças entre eles. Por quê? Porque eram dois grupos que formavam esses cristãos que estavam ali agora fazendo parte da igreja. Um era de judeus gregos helenitas e o outro era de um grupo hebreu. E o que seria isso, né? Embora, meus amados, todos eles sendo judeus convertidos ao cristianismo, entenderam? Judeus convertidos ao cristianismo. E para deixar mais claro, tanto que nós já estudamos em aulas passadas isso, né? Eles tentavam inclusive impor ali, os judaizantes tentaram impor que para se tornar um cristão era primeiro preciso ser judeu, se tornar judeus, para aí sim se tornarem cristãos, né? E isso não é fato, nós já estudamos isso, falamos sobre heresias, entre outras coisas, nas aulas anteriores. No trimestre passado, retrasado, também mencionamos, né? Então não era nada disso, não era desta forma. Mas Lucas, meus irmãos, ali ele também informa que, durante esse contexto que nós estamos estudando hoje, que os helenistas, os gregos, né? Os gregos ou helenistas, eles murmuravam, meus amados, contra os hebreus, contra os hebreus. Isso está lá em Atos, no capítulo 6, versículo 1, que é o texto que nós estamos estudando hoje, de 1 a 7, né? Eles murmuravam, não era bem uma murmuração. Quando você murmura, a pessoa muitas vezes nem percebe que você está murmurando, né? Fica uma coisa mais restrita, mas ali não, ali era o caso de uma reclamação mesmo, uma reclamação de fato. E sim, meus irmãos, sim, era uma reclamação verdadeiramente pertinente. Cabia, sim, aquela reclamação. Amados, eu preciso reforçar para vocês que ambos eram cristãos. Só que os helenistas, meus irmãos, para que vocês entendam a diferença entre uns e outros lá, a diferença é que esses helenistas, eles eram judeus, que eles vieram da Antioquia da Síria, da Alexandria, lá no Egito, entre outras partes da diáspora ocidental. E o que seria isso? Ou seja, é aquele povo que foi disperso da sua terra natal na diáspora, sabe? Então eles se afastaram da sua terra natal. E por terem saído da sua terra natal, eles sofreram o quê? Uma influência muito grande da cultura grega. Inclusive, muitos deles falavam apenas o grego, para vocês verem como era, falavam apenas o grego. E o mais, que acentua mais, o que dá mais ênfase ali a essa divergência entre eles, é que eles também viviam na sua plenitude toda essa cultura grega. Já os cristãos, meus amados hebreus, que por sua vez permaneceram ali, eles eram majoritariamente ali bilíngues. Eles falavam o que? Aramaico, que era a linguagem do povo, e os mais eruditos também, eles falavam o hebraico. Ok? Agora o povo, de um modo geral, ali ele falava era o aramaico. E também todos eles falavam relativamente bem ali o grego, relativamente bem o grego, não eram todos, né? Porque funcionava como é hoje o nosso inglês, o inglês para nós, aqui alguns falam, alguns não falam, alguns entendem mais ou menos, outros não, né? Ou seja, como o inglês é hoje a linguagem oficial para o mundo em muitas partes, é lógico que não em todos os lugares, mas ele é aceito como uma linguagem oficial. Naquela época também, o grego ele era o idioma oficial do Império Romano, né? E embora os hebreus mantivessem a cultura hebraica, alguns falavam mais ou menos ali o grego, sim, a cultura judaica, né? Digo, a cultura judaica que eles mantinham ali. Então veja, meus amados, o conflito de culturas que existiu naquela época, né? Mas, de fato, o que ocorreu? O que é que nós podemos falar a respeito disso? Os helenistas, meus irmãos, eles usavam
a tradição grega do Antigo Testamento hebraico, ou seja, a Septuaginta. Inclusive, o próprio Senhor Jesus utilizou ela, né? Mas, apesar disso, os helenistas, eles respeitavam muito o texto veterotestamentário, o original, em hebraico, né? O problema, na verdade, estava no estilo grego de viver, né? No estilo grego de viver, naquela relação de vida deles, que eles haviam agregado muita coisa, né, do estilo grego. Já os hebreus, meus irmãos, eles eram judeus e preferiram manter o que? A maneira judaica de viver. E isto gerou o conflito. Embora tendo uma unidade entre eles, havia também o conflito de culturas, que é o que nós estamos falando neste momento aqui. Esse conflito de cultura era muito grande, isso se tornou um conflito maior ainda devido a esses cristãos obcecados pelo judaísmo serem influenciados pelos judaizantes. E nós já estudamos isso em aulas anteriores, não vou ficar entrando nesta relação, vamos para a nossa aula de hoje. Eles diziam ali que os gentios, né, eles deveriam primeiro se submeter ao judaísmo para depois se tornar um cristão. E este é um ponto, só para deixar isso claro para os irmãos, como nós iniciamos falando, né, ele termina ali no concílio do capítulo 15 de Atos. Nós vamos estudar isso na lição número 13. Estejam bastante atentos, na lição número 13 nós vamos estudar sobre isso, lição número 13 deste trimestre agora, ou seja, é o concílio de Jerusalém, é ele que termina com isso, meus amados, é ele que coloca um fim nessas coisas. Mas tivemos ali também, além desse conflito cultural, desta relação pesada entre eles, um conflito social. Então vocês vejam que ali nós mantínhamos um conflito cultural e agora nós vamos falar um pouco desse conflito, de um conflito social, algo diferente, esse segundo item que nós mencionaremos para os irmãos aqui. Essa causa, meus irmãos, é uma causa um tanto quanto mais dura, sabe? Ali os helenistas, eles se queixavam que as suas viúvas, elas estavam sendo meio assim que negligenciadas na distribuição diária de alimentos e recursos. Isso está lá em Atos 6:1, que nós estamos estudando. Acreditamos que até mesmo por uma questão de idioma, pela dificuldade de relacionamento de idioma, começou a haver ali uma falha, né, meus amados, uma falha nesta distribuição para as viúvas destes helenitas. Entenda, meus irmãos, que no Império Romano era quase que impossível uma mulher sozinha que ela pudesse ter em si própria sustento de uma maneira ali independente. Ela sempre dependeria ou dependia, né, de um parente mais próximo do sexo masculino. E por fim a igreja acabou assumindo esta responsabilidade, ou seja, a responsabilidade desse auxílio. Porque em uma sociedade onde as mulheres dependiam dos homens para o seu sustento, as que perdiam os seus maridos, né, e ficavam em uma situação difícil economicamente, elas tinham que recorrer a algum artifício, a alguém, alguma coisa, e assim elas dependiam muito da benevolência de familiares e da ajuda de muitas comunidades religiosas, né? E nós já vemos esse costume, meus amados, desde lá do Antigo Testamento. Nós vemos isso lá em Deuteronômio 14:29, 24:19, também 26:12, Isaías 1:17 também. Ali, meus irmãos, nós vemos e sabemos e já entendemos que haviam viúvas, né, tanto entre os hebreus como também entre estes hebreus helenitas, além dos órfãos que nós tínhamos lá.
Mas vejam o problema. As hebreias, elas recebiam uma assistência diária melhor que as helenitas. E isso trouxe ali um descontentamento aos seus parentes e aos seus representantes. E nós percebemos assim que eles exigiram e buscavam ali apresentavam ali no caso, né, uma reivindicação de melhores critérios e rigor nessa distribuição, ou seja, na distribuição destes benefícios. E isso deveria sim ser cumprido, porque a igreja, meus irmãos, nós entendemos que a igreja ela é totalmente inclusiva. Sabe? Ela é totalmente inclusiva. Indivíduos de diferentes culturas, costumes, diferentes tradições, eles têm que ter sim o mesmo valor. Afinal, nós somos todos irmãos, sem distinção em absolutamente nada. Isso precisa ficar muito claro para os irmãos. Nós não podemos fazer distinção de pessoas em absolutamente nada. Ninguém é melhor do que ninguém em nada, meus amados. Independente de origem, cor, credo, condição social. Amados, como nós já vimos em aulas anteriores, a igreja ela é prioritariamente espiritual e o amor ela está acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Agora, o que não se pode negligenciar são os problemas sociais. A igreja é espiritual, mas não é espiritual somente, pura e tão somente. Não, nós temos o amor dentro do nosso coração, amor este que nos é trazido e apresentado e colocado dentro do nosso coração por Deus, meus amados. Então não há como se negligenciar os problemas sociais. Nós não vivemos, entendam bem, nós não vivemos um evangelho social. Não é você só fazer isso, fazer aquilo outro. Não é uma ideologia social, como nós vemos hoje em muitos lugares, em muitas igrejas. É só o social e o espiritual. Pouco se vê, né? Agora, nós temos que entender que ela é espiritual, mas que, evidentemente, ela também dá assistência social aos pobres, às viúvas, aos necessitados. Volto a falar, portanto, meus amados, reforçando mais uma vez, a igreja é espiritual, mas ela não pode negligenciar o social em hipótese alguma. E assim os apóstolos convocaram a multidão dos discípulos para ajudarem na resolução deste problema, porque não era razoável que eles deixassem a palavra de Deus, os apóstolos deixassem de estar ali levando a palavra de Deus, de estarem ali em oração, para servir as mesas, para participarem dessa distribuição de todo esse trabalho que era feito. Isso interferiria verdadeiramente na relação deles com a palavra, com a pregação. Isso está em Atos 6, versículo 2. Irmãos, apesar da prioridade da palavra de Deus, a igreja precisava dar assistência aos domésticos da fé. Isso é muito claro em todo o contexto da Escritura Sagrada. Mas para vocês terem uma noção, verifiquem lá Gálatas 6, no versículo 10. É desta maneira. Então, nós não podemos negligenciar as coisas. Na verdade, nós precisamos ter um todo dentro do contexto de igreja, de relacionamento com Deus. Não havia, meus amados, como eles fazerem tudo ao mesmo tempo. E assim, com o auxílio de toda aquela multidão, eles escolheram auxiliares e delegaram tarefas a esses auxiliares. Foi decidido então pela igreja, né, que seriam escolhidos por eles 7 homens com as seguintes qualidades. Veja bem, não é qualquer um, não é qualquer pessoa. Eles deveriam ter uma boa reputação, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo e serem cheios também de sabedoria, a fim de que eles fossem apresentados e consagrados a Deus para esta função. Atos 6, de 3 a 6, nos leva a todo esse entendimento.
E com isso, meus amados, os apóstolos eles poderiam priorizar e se dedicar ao ministério que eles receberam do Senhor. E assim, eles delegariam ou delegaram, né, na época, delegariam esta função para poderem se dedicar à oração e à palavra. Atos 6,4 nos fala dessa maneira, ok? Atos 6,4 nos fala dessa maneira. Então vejam, meus irmãos, que todos os 7 escolhidos, eles tinham, aqui é um adendo para os irmãos, todos os 7 escolhidos, eles tinham nomes gregos. Ou seja, Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Eram os 7 escolhidos. E isso muito provavelmente foi feito, meus amados, de uma maneira a estabelecer uma relação mais próxima com as viúvas gregas helenistas, né? Que se tinham ali como esquecidas. Atos 6, de 1 a 5, a completude do texto estudado hoje, nos fala sobre isso, né? E esses que foram os escolhidos, eles falavam grego fluentemente, como qualquer uma delas. Um outro detalhe que a Escritura nos trata, e eu preciso trazer para os irmãos, é que quando ela fala de servir mesas, isso não significa rigorosamente somente servir alimentos. Tá? Isso pode aludir também, meus amados, à distribuição dos valores, porque as transações financeiras também ocorriam às mesas. Vocês não podem esquecer que ali as pessoas de bom grado, por voluntariedade, eles vendiam propriedades e doavam para a igreja, e que a igreja partilhava esses valores e essas coisas com aqueles necessitados. Então eles estavam ali servindo mesas, inclusive nesse sentido, com a distribuição de valores e arcando, subsidiando a vida daquelas necessitadas, aqueles necessitados. Nós já vimos a respeito disso um pouco também, mas falaremos mais durante esse nosso trimestre aqui. Com isso, meus amados, nós entendemos que a decisão dos apóstolos e a pronta aceitação dos cristãos hebreus em acatar esse posicionamento deles demonstra claramente que a falta de atender as viúvas helenistas não era uma falta proposital, nem tampouco discriminatória, né? Porque, como nós sabemos, uma igreja espiritual, ela olha também para as causas sociais, como nós já falamos. Nós, meus amados, pregamos o Cristo, mas também nos preocupamos com a parte social da vida. Nós temos o dever de ajudar os necessitados. Vejam que os hebreus, embora sendo maioria, eles escolheram homens do grupo helenista, meus amados, né? E estes eram também grandes pregadores do Evangelho. Não eram pessoas que não tinham capacidade para isso, não. Eles eram grandes pregadores do Evangelho. Nós temos ali o exemplo de Estevão, que foi apedrejado, inclusive, pela sua pregação. Uma das maiores pregações que a gente tem conhecimento, não é verdade? Ele, Pedro, entre outros, é claro, não podemos menosprezar ninguém, mas uma pregação maravilhosa dele, né? Nós faremos um estudo a respeito dele a partir da nossa próxima aula. Um outro também foi Filipe, né? Que não é o apóstolo, né? Não é o apóstolo. Podemos ver isso lá em Mateus 10:3, em João 1:43, Atos 1:13 também. Então, Filipe não é o Filipe apóstolo, né? Mas voltando, amados, com esta consagração e eleição, e assim sobrando mais tempo para os apóstolos, as coisas começaram a fluir melhor. Nós vemos isso em Atos 6, versículo 7, versículo 8. Inclusive, com o crescimento e o desenvolvimento ali da palavra de Deus, né? Nós vemos isso em Mateus 13:8 e 23 também. Multiplicou-se também ali o número de discípulos, havia também um crescimento muito grande, tanto na qualidade quanto na quantidade da palavra de Deus. E com isso, grande parte dos sacerdotes, vejam bem, eles também passaram a obedecer, inclusive, a fé.
Nós vemos que Estevão ali, meus amados, só mais um adendo a respeito dele, nós falaremos dele na próxima aula, mas nós vemos também que ele roubou a cena, né? Ele roubou a cena, ele se destacou de tal maneira como pregador que ele chegou a ofuscar os próprios apóstolos. Não ofuscou no sentido de menosprezar, não, ele se mostrou um pregador nato, e ele era, como nós tratamos nos dias de hoje, um diácono, mas foi um daqueles 7 escolhidos ali que não tinham ainda o nome de diáconos, né? Mas vamos falar um pouco, agora que eu mencionei o diácono, vamos falar um pouco sobre a diaconia, né? Amados, a prática de impor as mãos sobre as pessoas e consagrar a pessoa a um ofício aparece lá no Antigo Testamento também. Tem a sua origem lá em Gênesis 48:14, Números 27:18. Agora, quando nós já chegamos aqui no Novo Testamento, a primeira vez que isso ocorre é na consagração destes que são chamados hoje diáconos. Isso ocorre em Atos 6:6, 1 Timóteo 4, de 14 para frente, Atos 5:22, Atos 13:3, a imposição de mãos e a consagração. Entenda, meus amados, que eles ali ainda não são chamados diáconos. Não são chamados diáconos. Tá? Mas a instituição desta designação, deste nome, é feita posteriormente e traz este contexto. Então demonstra claramente que é isto que quer dizer. Eles o são, não é verdade? Porque, como nós sabemos, a Escritura, ela explica a própria Escritura, né? É dessa maneira, a Escritura, ela se explica. Então, este é o contexto considerado para este entendimento. Este contexto todo, ele é considerado como se fosse um embrião do futuro ministério do diaconato. Conforme nós vemos lá em 1 Timóteo 3, de 3-8, ali é usado o termo diáconos. Veja bem, meus amados, as coisas vão ser... Você vê como a Bíblia ela vai se explicando, ela vai esclarecendo todas as coisas, né? Vejam que se priorizou para a escolha destes, meus amados, como nós falamos há pouco, o caráter, a boa reputação, né? Além de que, antes de tudo, eles deveriam ser cristãos, senão não se pode pegar uma pessoa que não é cristã para exercer uma função dentro da nossa igreja, dentro de uma instituição onde Cristo é o nosso Pai, é Ele que direciona as coisas. Então a pessoa tem que estar verdadeiramente em Cristo Jesus para ser imposta a mão sobre eles para designar a ele algum trabalho, né? Então nós vemos isso, caráter, reputação, havia necessidade também de que eles fossem cheios do Espírito Santo, que eles tivessem sabedoria, e tudo, meus irmãos, foi feito através de uma eleição. Nós precisamos entender isso. O povo decidiu, o povo olhou, reconheceu dentro do coração desses homens tudo aquilo que era necessário para servi-los, e para, através deles, receberem orientações a respeito de Cristo, a respeito desta relação com Deus, né? Nesta eleição, meus amados, que houve, nós vemos ali que Estevão e Filipe, eles encabeçaram aquela lista. Tanto que Lucas depois descreve os trabalhos deles individualmente, não é verdade? Estevão ali como pregador e Filipe como um evangelista. Amados, o que nós precisamos entender mesmo é que mesmo diante de uma igreja avivada, meus irmãos, é difícil você encontrar, como naquela época também o foi, 7 homens com aquelas características, com as características necessárias para serem servos de Deus na sua igreja, para servirem a Deus na sua igreja, na diaconia, como nós conhecemos
hoje, não é verdade? Cada uma dessas características, meus irmãos, nós precisamos entender que é o resultado de várias outras virtudes de ordem espiritual e moral que nós adquirimos neste relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos ler ali, leiam, vão lá dar uma curiosidade, que desperte a curiosidade em vocês e vocês leiam lá 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Sabe? Ali não é apenas para bispo, ali cabe a todos os servos de Deus esta mesma conduta, meus amados. A todos os servos de Deus. Agora, nós precisamos distinguir a boa reputação. Como quando a gente fala de boa reputação, a gente fala, a reputação ela é minha. Eu tenho uma boa reputação, vamos dizer assim. Você tem uma boa reputação, vamos dizer assim. Não é verdade? Agora, muitas pessoas confundem a reputação com testemunho. Não. A boa reputação é minha. Eu tenho que ter, eu tenho que buscar, eu tenho que ser. Agora, o bom testemunho, ele é dado por aqueles que estão à sua volta. Sabe? Porque eles veem e enxergam em você essa reputação. Provérbios 22, 1 fala sobre isso. Eu não posso, em nenhum lugar, falar, não, eu sou bom, eu sou santo, eu sou perfeito. Não. Você tem que ter para você a sua reputação e buscar manter ela. Agora, o testemunho que você dá, ele é visto e ele é falado pelas pessoas que testemunham o homem que você é de fato. É dessa maneira. É dessa maneira. E assim, meus irmãos, a igreja, ela assumiu ali a responsabilidade pelo bem-estar de seus membros mais pobres, tanto os helenistas como os hebreus. Embora isso não traga ali uma base obrigatória de que você tenha que doar, que você tenha que dar, que você tenha que participar e ajudar as pessoas, nós vemos que isso é voluntário, isso é necessário. Amados, as virtudes necessárias, elas são a síntese, meus irmãos, da fidelidade, da vigilância, da irrepreensibilidade, da sobriedade da pessoa, da honestidade, daquele desapego que nós devemos ter dos bens materiais. Ou seja, meu irmão, tudo o que você demonstra na igreja deve ser visto também pelas pessoas de fora, pelas pessoas que estão aí no mundo. O contexto, meus irmãos, da sua vida e o seu comportamento deve deixar claro que você é um servo fiel a Cristo. Portanto, o obreiro não pode ser vazio. Ele deve estar sempre pronto e cheio do Espírito Santo, assim como qualquer cristão. Ou seja, precisam se capacitar pelo relacionamento com o Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 4, 5. 1 Coríntios 2, 4, 5, versículo 13 também. Agora, lembre-se que sabedoria, meus amados, vem também através de conhecimento da palavra de Deus. Você tem que ler a Escritura, você tem que estar se relacionando com ela. Isso vai trazer conhecimento, vai trazer discernimento, vai trazer sabedoria para você. O que você precisa entender é que a sabedoria humana, quando nós falamos de sabedoria humana, ela resolve as coisas pela razão, ela resolve as coisas pelo seu intelecto, pura e simplesmente. Enquanto a sabedoria divina, ela é pura, ela purifica tudo isso, ela limpa, ela traz um saneamento para tudo isso. Tiago 3,17 fala que nós devemos buscar a Deus e pedir sabedoria a Ele. E aonde é que nós vamos adquirir isso? Falando com Deus através da oração, lendo a Escritura Sagrada, aprendendo de Deus, meus amados. É dessa maneira. Nos submetendo, entendendo e temendo, né? Deus como sendo de fato a fonte e o princípio da sabedoria. Salmo 111, no versículo 10, nos ensina desta maneira. Vejam o que diz, né, Jeremias 8 e 9. Os homens sábios estão envergonhados, eles são consternados e capturados. Eis que rejeitam a palavra do Senhor. Que sabedoria haveria ou há nesses homens, não é verdade? Agora lembre-se que
Pregar o evangelho, meus amados, isso nós precisamos ter bem na nossa mente. Pregar o evangelho é falar de Cristo. Não é falar de nós. Quando nós estamos na igreja, nós precisamos aprender a falar de Cristo. Não é falar de nós, não é falar das nossas necessidades, não é falar dos nossos problemas. Nós vamos mencionar, nós vamos comentar, nós vamos falar, mas o evangelho é pregar a Cristo. Infelizmente hoje, meus amados, 90% das pregações apresentam Deus realizando os desejos de seus supostos servos ou filhos, que todos nós nos entendemos como filhos, mas quais de nós de fato somos? Não é verdade? Quando, na verdade, a palavra deve apresentar a Deus, meus amados. Nós não podemos ficar ali realizando os nossos desejos, falando sobre nós, somente sobre nossos problemas. Nós precisamos, meus amados, entender que ali há necessidade extrema de que se apresente a Deus. Para quê? Para que nós entendamos e busquemos a Deus e assim nós alcancemos o seu reino e uma paz que emana de Deus para nós. Amado, nós vimos hoje, nesta nossa aula, esta relação com o diaconato, que ele surgiu diante de uma necessidade social. Então já entendam isso. O diaconato surge diante de uma necessidade social. Foi instituído por homens, entendam, foi instituído por homens, porém inspirados pelo Espírito Santo. E estes são tão importantes quanto qualquer outra função eclesiástica. Um não consegue sobreviver sem o outro. Isto fica muito claro, porque é exigido deles o mesmo rigor, o mesmo caráter, a mesma reputação que é exigida aos bispos, ou seja, aos pastores, que nós temos e convivemos e entendemos eles como sendo superiores a todos. Não, existe um equilíbrio. Um depende do outro, um precisa do outro. E isto, meus amados, junto com o espiritual, deve preceder a qualquer cargo, sem dúvida nenhuma. Ou seja, não se trata apenas de uma mera assistência social que é oferecida pela igreja, mas sim de algo espiritual, é alguma coisa divina. Nós aprendemos também, nesta nossa aula, meus amados, que como igreja, a prioridade é espiritual. Repito aqui para os irmãos, mas nunca podemos esquecer o social, né? Agora, o que nós não podemos deixar de estar atentos é porque existem pessoas que abusam deste nosso amor, elas se aproveitam e manipulam muitas vezes os nossos atos. Por quê? O texto de Tiago 2,17 diz assim, ele diz que a fé, se ela não tiver obras, ela é morta. Então a fé sem obras, ela é morta. E aí nós entendemos que temos que fazer a obra, temos que fazer a obra, temos que fazer a obra, temos que fazer a obra. A fé sem obras é de fato morta, porque a fé, ela nos traz o amor, nuances de amor, e o amor, conforme nos traz a palavra de Deus, né? O segundo maior mandamento, o primeiro amar a Deus, o segundo amar ao seu próximo como a ti mesmo, né? Então a fé sem as obras, ela é morta, sim, e de fato. Agora também existem, meus amados, 7 tipos de pessoas que a Escritura diz que nós não devemos ajudar, que nós temos que, ao percebê-la, opa, peraí, não é bem assim, não é desse jeito. Ou seja, quem são essas pessoas? Essas pessoas são os manipuladores, essas pessoas são aqueles que são os impenitentes, são os preguiçosos, as pessoas que vivem na dependência dos outros, são aqueles que são contenciosos, os ímpios, aqueles que são os ingratos, os egoístas. Existem estudiosos que falam que, inclusive, aquelas pessoas que estão na igreja sendo corrigidas
né, sendo corrigidas na igreja, também não podem ser ajudadas. E Deus, ele às vezes, ele direciona a vida de uma pessoa para um certo sentido que nós não podemos usar, porque ajudar, porque às vezes Deus está tratando aquela pessoa. Nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas, mas não se esqueçam, para você não se preocupar com isso. Manipulador, impenitente, preguiçoso, contencioso, ímpio, ingrato e egoísta. Esses não se deve ajudar. Você não vai achar dizendo lá na Escritura Sagrada que você não pode ajudar. Você pode, não tem problema nenhum se você quiser, mas você tem que entender que essas pessoas são isso que você está vendo aqui. São manipuladores, egoístas, preguiçosas, então elas vão se aproveitar do cristão, do coração do cristão, do amor do cristão, enquanto elas puderem. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós estaremos jogando dinheiro fora, jogando doações fora, se for o caso. Então, muita calma nessa hora. Desculpem até a maneira como estou falando. Eu me corrijo, não deveria estar falando, mas eu preciso alertar os irmãos. Nós precisamos estar com os olhos abertos. Então, meus amados, nós precisamos nos lembrar sempre que viver esta relação com as doações, com os auxílios e as ajudas, é adorar a Deus também. Você ajudar pessoas é adorar a Deus. Um outro detalhe que eu devo mencionar aqui para os irmãos é que a oração, meus amados, a oração ela é o estilo de vida de todo o cristão. A oração é o estilo de vida de todo o cristão. A oração não é um ministério. Nós podemos formar na nossa igreja um ministério ali de oração, um grupo de oração, mas a oração é o estilo de vida obrigatório para todo o cristão. A oração ela independe do seu cargo ou da sua função ou do seu título eclesiástico. Não interessa se você é cooperador, diácono, evangelista, presbítero, pastor, apóstolo, como estão denominando muitas pessoas hoje. Não interessa, a oração independe de cargo. Ela é um estilo de vida. Como é que eu posso explicar para vocês? Um exemplo, hoje a pessoa é uma pregadora, amanhã ela pode não ser. Ela pode não ser uma pregadora, ela pode não estar sendo aceita nas igrejas, não está tendo o destaque que ela gostaria. Hoje você louva a Deus com música, amanhã por um motivo ou outro você está impossibilitado de louvar a Deus, não é verdade? Com músicas, com cânticos. Né? Hoje você dá aula, o meu caso é que hoje eu estou dando aula, de repente amanhã eu não posso. Eu fiquei 2 semanas aí sem dar aula para os irmãos. Essa daqui seria a 3ª semana sem dar aula para os irmãos por um problema de saúde. Né? Então nós precisamos entender que nem todo cristão foi chamado para pregar, para ensinar, para pastorear, e em muitas oportunidades nós não poderemos fazer isto, não poderemos ter essa atividade. Agora, a oração, ela faz parte da vida cristã, independente do seu chamado. Efésios 4:11, ela é muito clara nesse sentido. Veja, portanto, meus amados, que nós não podemos fazer tudo. Nós somos limitados, o ser humano ele é limitado. Nós precisamos aprender e entender que nós temos que distribuir funções. Cada um com o seu chamado, cada um com a sua possibilidade. E não apenas delegar funções. Eu mando, eu falo, você faz. Não, nós temos que participar ativamente. Nós temos que participar ativamente, nós temos que colaborar, nós temos que estar junto, fazer as mesmas coisas. Salvo se você não pode por uma doença, eu estou com um problema de saúde, eu não estou podendo participar, você está com algum problema, você não pode colaborar de alguma maneira. Pode sim se passar por esse problema, pode sim estar acontecendo isso, mas de um modo geral nós temos que estar juntos, participando em tudo. Né? Então nós precisamos sim exercer os nossos dons para o bem comum da igreja e para o bem comum da sociedade. Portanto, a igreja ela tem e passa por problemas. Passou naquela época e passa hoje também. Mas nós devemos enfrentá-los e solucioná-los de uma maneira santa, sempre sob o direcionamento do Espírito Santo e da Palavra de Deus, tendo como, digamos assim, tendo como responsáveis, né, tendo como responsáveis em todos os setores, em todas as suas necessidades, pessoas compromissadas, pessoas
verdadeiras, pessoas verdadeiramente espirituais e também munidas desse compromisso social dentro do coração. E todas elas, meus amados, não se esqueçam jamais, com um caráter e personalidades irrepreensíveis diante da igreja, diante da sociedade e diante de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e que nós possamos nos ver novamente ainda esta semana. Deus abençoe a todos.